Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras que têm me acompanhado nessa jornada nas lives. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para as nossas vidas. Vamos hoje falar de 4 tipos de fases da vida de um cristão. E começando, tópico 1, vamos falar da fase da cova. Gênesis 37, 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. A fase da cova é uma fase muito complicada. É uma fase que, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós venhamos dar tudo de si, parece que nós não saímos do lugar, parece que nós estamos imóveis. Por mais que nós venhamos de alguma forma conseguir enxergar um destino, um alvo, um horizonte, uma direção, e por mais que nós nos esforcemos, parece que nós não saímos do lugar. A sensação que nós temos é que nós estamos rodando, andando em círculos. Esta é a fase da cova. Foi nesta cova que José foi jogado pelos seus irmãos. Esta cova, ela tinha o formato de um sino. Em cima, boca fina, embaixo, boca larga. Como também uma cabaça. Já viu uma cabaça? Em cima, fino, aí ela faz isso, boca larga. E lá embaixo, José, quem sabe, via seus irmãos lá em cima. E os seus irmãos olhavam para ele e diziam: José, onde estão os teus planos? Você consegue ver alguma coisa embaixo? Você consegue ver um horizonte? Você vê algum rumo? Você vê alguma direção, José? Cadê o propósito de Deus para a sua vida? Você consegue contemplar o seu destino daí? Porque o que nós estamos vendo aqui de cima é você andar em círculos. É você andar rodando. Esta é a fase da cova. Por mais sincero que nós venhamos ser, por mais que nós venhamos buscar a presença de Deus, acreditar em Deus, ter fé em Deus, nós vamos ser debochados, criticados, ridicularizados. Deus vai permitir a inveja reinar um tempo em nossas vidas. Deus vai permitir que nós venhamos nos sentir sozinhos, desamparados. Contudo, Deus, por detrás dos bastidores, estará nos contemplando. Porque esta é a fase da cova. Todos nós, para nos acharmos, um dia, nós vamos ter que rodar primeiro. Andar em círculos. Viver a fase da confusão. A fase do dilema. A fase em que parece que tudo dá errado. Por mais que nós venhamos estar fazendo as semeaduras certas. Você se lembra de Sansão em Juízes 16, 21? Para ele ter a vitória final sobre os seus inimigos, antes ele rodou. Tiraram os seus 2 olhos, ele ficou cego e ele rodou no moinho. Ficou rodando, rodando no moinho. Rodando, rodando. Aí lá no templo de Dagon, no momento que ele segura as 2 colunas, e então aquele templo desaba e morre ele e todos os seus inimigos. Aí sim ele tem a sua grande vitória. Mas antes ele rodou cego no moinho, em círculos. Todos nós sabemos que ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua própria vida. Mas antes ele rodou. Lembra-se de Israel no deserto? Antes de chegar à terra prometida, eles rodaram. Eles andaram em círculos 40 anos para depois herdar a terra prometida. Se bem que a nova juventude é que herdou essa terra, juntamente com Caleb e Josué. Porém, existiram aqueles que rodaram para a nova geração entrar. Esta é a fase da cova. É uma fase difícil de se viver. É uma fase que nós não compreendemos o que está acontecendo. Nós ficamos confusos e perplexos. Fazemos tudo para dar certo, mas tudo começa a voltar para trás. Vamos agora à fase da casa. Gênesis 39, 2. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, o pôs por mordomo de sua casa. A fase da casa é uma fase em que a injustiça ela nos alcança. Porque mesmo José, sendo um bom administrador dentro da casa, mesmo ele tendo uma boa gestão, mesmo ele fazendo as coisas corretamente, mesmo ele sendo íntegro, mesmo ele honrando o seu patrão, porque a esposa de Potifar tentou o seduzir, ele fugiu dela. Porém, a esposa de Potifar o acusou de assédio e ele foi parar na prisão.
Contudo, ele estava sendo treinado na casa para os 7 anos de vacas gordas. No princípio, você viu que ele estava na cova. E na cova ele se sentia o quê? Só, abandonado, injustiçado. Deus estava treinando ele. Agora Deus exalta ele e coloca ele na casa. E ele é colocado numa posição de honra. Ele é colocado na abundância. Ele é colocado na fartura. Ele está sendo treinado para os 7 anos de vacas gordas. E ele se dá muito bem nesse treinamento. Porém, a injustiça alcança ele. Deus permitindo tudo isso acontecer. A injustiça alcança ele. Nós temos que ter muito cuidado na fase da casa, que é a segunda fase, para que não se cumpra em nossas vidas Deuteronômio 8,14, e não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. José não se esqueceu de Deus na fase da casa. Ali ele tinha fartura, prosperidade, ele estava vivendo muito bem. Mas quando ele estava na cova, ele estava sujeito a Deus também, ele estava se sentindo sozinho, abandonado, mas ele crera no seu Deus e não murmurou. Agora ele foi posto aqui neste lugar. Só que a injustiça alcançou ele. Mas para o treinamento das 7 vacas gordas, ele estava preparado. Ele estava ajustado pelo Senhor. E agora vamos então para a terceira fase, que é a fase do cárcere. Gênesis 39, 22. O qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Então agora ele sai da fase da casa, da prosperidade, da abundância, da vida regalada, e vai agora para o cárcere. Você prestou atenção que a vida de José era como uma montanha russa? Uma hora em cima, outra hora embaixo? Ou como uma roda gigante? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo? Deus estava o provando. Deus estava o testando. Começou na cova, humilhado, desamparado, rejeitado, se sentindo só, se sentindo deixado para trás e esquecido. Aí Deus vai e exalta ele, coloca ele lá na casa, prosperidade, bonança, vida regalada. E ele administra tudo muito bem, mas há uma injustiça contra a vida dele. Deus o treinando, Deus permitiu. E ele vai de novo lá embaixo, vai para o cárcere, só que lá ele é colocado como gerente também, naquele lugar. E ele não entendia que a prosperidade que Deus tinha para ele não era a prosperidade da casa de Potifar, porque a prosperidade da casa de Potifar era a prosperidade do treinamento. E a prosperidade que Deus tinha para ele era algo muito maior, era a prosperidade do trono do Egito, era a prosperidade de ser governador do Egito. Às vezes você não está compreendendo porque você estava lá em cima e agora Deus te colocou lá embaixo. É porque essa prosperidade que você estava tanto admirando e achando que estava realmente sendo uma bênção na sua vida, é apenas a prosperidade do teste, é a prosperidade da aprovação. A prosperidade que Deus tem para te dar é uma prosperidade que excede todo entendimento. Porque Deus não é Deus que nos dá algo limitado. Você lembra do Jardim do Éden? Aquele jardim estava para milhares e milhares de pessoas se alimentar, tantas árvores com frutas, só que lá só tinha Adão e Eva. Deus, ele dá tudo muito além. Deus, ele dá tudo muito mais abundantemente, além do que pensamos e pedimos. É o que está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nos opera. Deus não é Deus de limite, Deus não é Deus racionado. Tudo que ele dá muito além. Essa prosperidade que você perdeu aí, quem sabe, é a prosperidade do seu treinamento, é a prosperidade da fase da casa, mas Deus tem a prosperidade do palácio para a sua vida e para a minha vida. Então fica na posição. Deus estava ali o treinando, Deus ali estava preparando ele. E agora no cárcere ele começa a ser treinado para os 7 anos das vacas magras. Por isso ele vai para o cárcere. Por isso Deus tira ele dessa prosperidade do treinamento e coloca ele no cárcere para ele ser treinado agora para os 7 anos de vacas magras. Está se cumprindo na vida de José Isaías 30:20. O Senhor vos dará
pão de dores e água de angústia. Agora é o treinamento do cárcere. Agora ele vai ser treinado por 7 anos de vacas magras. Deus vai treinar o equilíbrio dele, o emocional dele, a personalidade dele, a fé dele, a esperança dele, a confiança dele no Senhor. Provérbios 3,5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então veja bem, primeira fase da cova. Depois Deus exalta, fase da casa. Mas essa prosperidade é passageira. Ele foi treinado bem por 7 anos das vacas gordas. Deus tem a prosperidade do palácio. Só que ele tem que treinar José agora para os 7 anos de vacas magras. Põe ele lá embaixo de novo no cárcere, para ele ser treinado para o tempo dos 7 anos das vacas magras. Quem sabe você está passando todo esse processo aí. E Deus está dizendo, eu tenho vitória para você. Eu tenho o melhor para você. Eu estou treinando você para o melhor que eu possa te entregar aqui na terra. E agora, para terminar, tópico 4. A prosperidade do palácio. Gênesis 41, 43. Abra um caminho. Assim foi José posto no comando de toda a terra do Egito. A fase do palácio é a melhor fase de nossas vidas. E é difícil chegar nela. Porque Deus vai nos medindo, vai nos provando, vai nos testando, vai nos purificando, vai permitindo situações incômodas em nossas vidas, vai permitindo muitas das vezes o dia mal, e a prova continua, e o deserto, o vale continua, prolonga. E olha, é complicado. Você tem que ser realmente servo e serva. Você tem que ser realmente aquele que está disposto a servir ao seu Deus. Então veja só, chega a fase do palácio, e se cumpriu na vida de José, Salmo 66, 12. Fizestes com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, todavia nos trouxestes para um lugar de abundância. José passou por tudo, passou por humilhação, passou por rejeição, foi vendido, foi traído, foi humilhado, foi zombado, foi criticado, desdenharam dele, ridicularizaram os seus sonhos, as promessas de Deus, foi muita provação, mas agora aqui está se cumprindo a fase tão esperada na vida dele, a fase do palácio. Dos 17 anos de idade até os 30 anos de idade, José só sabia falar de prova, porém agora, dos 30 anos de idade até os seus 110 anos de idade, José só sabe falar de prosperidade, de bonança, de dia bom, de conquista, de restituição, de Deus verdadeiro e fiel que cumpre, de Deus que honra, de Deus que tem o melhor, de Deus que realmente quer o nosso melhor. Ele só sabe falar disso. Prestou muita atenção aqui nesses detalhes? Já pensou, foram 80 anos de bênçãos e vitórias e só 13 anos de luta. O nosso Deus é um Deus fiel. O tempo do triunfo é maior do que o tempo da tragédia. Nós temos que passar a fase da cova lá embaixo. Depois Deus vai exaltar por um tempo na fase da casa, lá em cima. Vai treinar você por 7 anos de vacas gordas. Depois Ele vai permitir você para o cárcere. E ali Ele vai te treinar para os 7 anos de vacas magras. E aí por último você vai chegar no palácio. Então passe a fase da cova, passe a fase da casa, passe a fase do cárcere e chegue ao palácio. Porque Deus, Ele tem sim o melhor para nossas vidas. Eu sou um homem que crê em Deus. Estou há 24 anos no Evangelho, vou até o fim. Independente de críticas, zombaria, piadinha, indireta, cutucar, independente de desprezarem eu, de realmente não valorizarem por enquanto o meu ministério, certo? Eu vou até o fim, porque Deus falou comigo. E eu tenho certeza que Deus falou com você. Não se importe com falatórios, com a opinião pública, não seja escravo da opinião pública. O que pensam, o que acham, querem ditar a tua vida, querem ditar teu ministério. Você está na posição que Deus te chamou. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai virar o teu cativeiro como virou o de Jó, mas aceite os processos de Deus na sua vida. E outra coisa, eu não fico falando só de processo e vale não, eu falo de vitória. Nós temos vitória. Eu conquistei, eu triunfei, eu estou triunfando, eu tenho minha casa própria, eu tenho carros na garagem,
eu tenho uma prosperidade, não estou me exaltando, eu estou dando testemunho do que Deus faz, porque eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza, eu sou pecador, e é Ele quem tem feito isso, não é eu não. E outra coisa, isso aqui tudo vai ficar. Nós temos que ter um tesouro nos céus, porque prosperidade vai muito além de dinheiro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem, ter paz de espírito, ter alegria, ter felicidade. É bem diferente de acúmulo de bens. Acúmulo de bens, o ímpio acumula aí. Mas depois que ele morrer, e aí? Desce a sepultura, para onde que ele vai? Ele sobe? Não, ele desce. Porque foi isso que Jesus disse para aquele jovem rico. Na parábola do rico. Quando Jesus chega e pergunta para ele, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tem ajuntados para quem é? O que ele ajuntou? Ouro, tesouro, posses, bens, tudo aqui na terra. E Jesus pergunta, para quem é isso aí? Para mim não serve. Você ajuntou tesouro para mim? Então Jesus está perguntando para todos nós, você tem ajuntado tesouro para mim ou só tesouro na terra? Tem dizimado, tem ofertado, tem semeado no reino? Tem alcançado almas? É um tesouro para Deus que nós temos que ter. Só o da terra não adianta. Não aceita Jesus, não quer comunhão com Ele, não quer congregar, não quer buscar e quer céu. Como, meus irmãos? Não tem como. Então que essa palavra faça guarida em nossos corações. Deus está treinando cada um de nós, mas o melhor virá. Fique com essa mensagem no coração.